Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Partida React. Eu, Yasmin Restum, toda sexta-feira, tô aqui ao lado de Pedro Doria para confrontá-lo com todas as perguntas, comentários, críticas e seja lá mais o que vem da nossa audiência. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. É para eu ter medo hoje? Toda sexta, né, Pedro? Acho que isso aí não é muita surpresa. Até que me trataram bem na semana passada. Olha só, é verdade. Pensando bem, o pessoal foi bem amistoso, vou dizer assim, com você. Gentil, pelo menos. Mas olha, a gente tem dois extremos pra gente debater hoje que falam sobre dois lados aí do nosso xadrez político. De um lado, a gente tem um golaço, ao menos na Câmara dos Deputados, a ver aí como é que vai ser isso, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e da redução de alíquota para quem ganha até 7.350 e a taxação dos ricos e super ricos. Isso. Pois é, uma medida muito importante num ano pré-eleitoral que favorece o governo e mais milhões de brasileiros. Mas do outro lado desse xadrez, a gente tem a paralisia ou o soluçar, não sei como definir melhor, de Jair Bolsonaro, que parece, apesar das articulações, não saber como definir um herdeiro político, se é que tem algum ainda, né? Ele não vai conseguir. Então tá bom, eu não vou enrolar mais não. Vamos direto, sem soluço, para as perguntas dos meios. Gente, antes das perguntas, se vocês soubessem as atrocidades que eu tenho que aguentar Pedro falando nos bastidores. Olha, esse programa, a gente tem que picotar ele, né? Porque é censura. Aham. Bom, eu queria só fazer um lembrete de que o Ponto de Partida React é a sua oportunidade de mandar a sua pergunta, a sua crítica, o seu comentário pra gente aqui analisar, o Pedro poder discordar ou concordar. Você pode mandar elogio também, se for o caso, quando for o caso, né? É raro, mas acontece. É raro, eu admito. Mas é muito simples, basta comentar nos vídeos do Ponto de Partida de segunda e quarta, que aí a gente faz a nossa curadoria e traz aqui para o Pedro ser obrigado a responder, tá bom? Vamos então ao primeiro comentário. O Ney falou o seguinte, a gente está agora falando do vídeo que versa sobre o governo Lula, esse momento do governo Lula pós aprovação na Câmara do projeto de lei de isenção do imposto de renda. O Ney falou o seguinte, Pedro, a sua má vontade com o governo Lula 3 é lamentável. O Lula venceu uma acirrada eleição por pouco mais de 2 milhões de votos. Pegou um país dividido. No 8º dia de governo, sofreu uma tentativa de golpe com a destruição das sedes dos 3 poderes e herdou um Estado completamente desmontado. Para completar, boa parcela da imprensa de nariz torcido e o pior Congresso Nacional da história do Brasil, onde ele tem ampla minoria. De brinde, a PF descobriu um plano para assassinar ele, seu vice e o presidente do TSE. É mole? É um governo medíocre. Por quê? Vamos lá. Existem diversas razões. É importante a gente passar por todas elas. Mas antes, eu discordo de alguns pontos da pergunta. O primeiro, Lula não sofreu uma tentativa de golpe no 8 de janeiro. O que eu quero dizer com isso? A tentativa de golpe, a tentativa de organizar o golpe de Estado aconteceu em 22, quando Bolsonaro era presidente. Lula sofreu uma tentativa de golpe, mas isso foi antes da posse dele como presidente da República. Aquilo que acontece no 8 de janeiro é o último soluço, é o último, mas ali estava tudo já na mão do presidente. Por quê? O risco haveria se, para tentar controlar aquela multidão, ele tivesse decretado uma GLO, uma garantia de lei de ordem, tivesse convocado o Exército Brasileiro para cuidar da segurança de Brasília. Ele não fez isso.
Estava nas mãos dele essa decisão, ele não fez isso. O que ele fez foi uma intervenção na parte de segurança do Distrito Federal e ele fez tudo certo, tá? E assim, simplesmente, o Ricardo Capelli assumiu o comando da PM e pronto, botou ordem na casa, acabou. Foi isso que aconteceu. Ele não sofreu uma tentativa de golpe em 8 de janeiro. Ele sofreu uma tentativa de golpe em novembro e dezembro de 2022. Eu acho importante restabelecer isso e lembrar as pessoas disso, porque é muito impressionante como que uma quantidade imensa de pessoas de esquerda não conseguiu entender o julgamento que aconteceu. O 8 de janeiro foi uma baderna. É a última ponta de um projeto de golpe de Estado. É onde já não havia quase chance nenhuma de aquilo dar certo. O grande processo que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, os generais Braga Neto, Augusto Heleno e tantos outros, o comandante da Marinha, o Almir Garnier dos Santos, né? Esse grande complô para dar um golpe militar no país, ele acontece de fato no segundo semestre de 2022. É importante restabelecer isso e lembrar disso às pessoas por uma razão muito simples. A turma da direita fica sempre falando aquilo de 8 de janeiro foi só uma baderna, tudo mais, muito barulho por nada, que exagero. E se gente à esquerda fica achando e fica repetindo que a tentativa de golpe foi a bagunça nos palácios, você reitera a narrativa da direita, que é falsa. É falsa. Entendeu? O problema não foi a invasão do parlamento, a invasão do Planalto, a invasão do Supremo. O problema foi a pressão que o Jair Bolsonaro botou no alto comando do Exército, principalmente, para que os generais fizessem uma intervenção militar, ainda com Bolsonaro presidente, para impedir que o presidente eleito na eleição de 2022 tomasse posse. Agora, esse ponto passado, desculpa... Lula pegou um governo desmontado, um Estado desmontado? Pegou. Pegou um governo, depois de 2 anos de pandemia, um presidente absolutamente inepto, que era Jair Bolsonaro, e o Estado estava desmontado, a administração pública estava desmontada, isso é verdade. Problema do Lula. Ele que se propôs ser presidente da República nessas circunstâncias. Então, essa coisa, coitadinho, mas o Estado estava... Olha aqui, a gente está falando de um homem adulto que tem experiência, tem mais experiência do que qualquer outro homem adulto no Brasil de governar um país em condições muito difíceis. Eu digo isso porque o único que tinha uma experiência ao presidente Lula, uma experiência equivalente ao presidente Lula, que é o presidente Fernando Henrique, é muito velhinho. Ele não teria condições, é bastante mais velho que o presidente Lula, e não teria mesmo condições físicas mesmo, de energia, de tomar a presidência da República. Então, não existe ninguém com energia para presidir o Brasil, e com a experiência acumulada de administrar o Brasil como o presidente Lula. Ele é o único que tinha isso. A partir do momento que ele se coloca e deixa comigo, eu vou governar o Brasil, não vem com esse papo, mas ele pegou o país desmontado. Espera-se de qualquer presidente da República uma presidência de excelência. Se não entregou... Eu sinto muito. Você se propôs a ser candidato à presidência da República. Se é para ter um discurso de coitadinho, não tinha estrutura, não tinha isso, tinha um Congresso, esse é o Congresso eleito pelo povo brasileiro. O jogo que a gente joga é esse. É o da democracia. É assim que a gente elege deputados. Esses são os deputados que foram eleitos. Em grande parte, um dos problemas é o de financiamento público de campanha e financiamento público dos partidos. Isso é um problema. O PT defende isso desde a sua existência, desde o início da sua existência. O financiamento público. Opa, temos um problema com o resultado. Eu não estou dizendo que eu sou contra o financiamento público de partidos de campanha, não, porque eu não sou. Mas gerou um Congresso muito independente. Um Congresso que não depende mais tanto quanto dependia da presidência da República.
é um partido de esquerda no comando da presidência com um Congresso de direita. A sociedade brasileira elegeu um Congresso de direita. Tem que lidar com o Congresso que existe. Como é que você lida com o Congresso que existe? Montando um governo de frente ampla. Liberais em peso, liberais tucanos, liberais de verdade, em peso, deram apoio público a Luiz Inácio Lula da Silva quando se elegeu presidente da República. Lula chega ao governo, bota o ministro Geraldo Alckmin, bota a ministra Simone Tebet, vira as costas para qualquer outro liberal e faz um governo essencialmente de esquerda. Propondo política industrial desenvolvimentista, forçando a barra dos gastos públicos o tempo todo. Ele vira as costas, ele vira e diz, ele é presidente da República eleita, ele pode fazer isso. Mas aí ele se vira de costas para todo mundo que apoiou ele num momento muito difícil. Ele vira as costas e decide fazer o governo que ele fez. Entendeu? É um governo que passa os primeiros 2 anos fazendo elogio a tudo quanto é ditador que é contra os Estados Unidos. Basta ser contra os Estados Unidos para ter os belos olhos do Lula. Começa elogiando Daniel Ortega, começa elogiando Nicolás Maduro, começa elogiando Vladimir Putin, dizendo que os ucranianos têm responsabilidade por terem sido invadidos. O Lula faz tudo para agradar a esquerda e irritar o centro. Entendeu? Aí, com o discurso anti-centro o tempo todo, não consegue, num parlamento de direita, qualquer tipo de apoio. Yasmin, essas são escolhas. E aí tem uma questão fundamental que é o presidente Lula passou a primeira metade do seu governo reclamando que a comunicação do Planalto era muito ruim. E era muito ruim mesmo. Ele passa a primeira metade do governo reclamando que a comunicação do Planalto é muito ruim, sem ter uma mensagem clara. Entendeu? Qual projeto, o que representa? Porque eu me viro para você e te digo o que representa o governo Fernando Henrique Cardoso. O governo Fernando Henrique Cardoso representa a estabilização da moeda brasileira e representa a organização da estrutura de Estado brasileiro, das contas do Estado. O presidente Lula pegou um Estado absolutamente azeitado. O Fernando Henrique enfrentou um bando de crises internacionais com as quais o Lula nunca teve que lidar. Porque era um momento de encolhimento da economia do mundo em detrimento do momento seguinte, que é um momento de expansão da economia do mundo. O Lula pegou um mundo com céu de brigadeiro nos primeiros 2 mandatos dele, que é só interrompido em 2008 pela crise hipotecária nos Estados Unidos, mas até ali é céu de brigadeiro com o Estado azeitadinho. E olha, toca muito bem. E eu te digo com muita clareza o que é o governo Lula 1 e o governo Lula 2. Vamos acabar com a fome no Brasil e vamos integrar uma quantidade maior de brasileiros na classe média. E com aquela estrutura de Estado, ele entrega isso. Ele consegue fazer isso. Então, quando você tem uma mensagem, quando você sabe qual é o propósito do seu governo, quando você sabe qual é o propósito do seu governo, é fácil comunicar. Lula 3. Qual é a mensagem de Lula 3? Qual o propósito? Para que o governo Lula 3 existe? Aposto que cada um dos comentaristas vai ter uma resposta diferente. Se cada um tem uma resposta diferente, não tem resposta. Porque tem que ser uma mensagem clara. É uma entrega. Eu digo o que eu acho que devia ter sido o governo Lula 3 e essa não foi a escolha do presidente Lula. O que o governo Lula 3 devia ter sido era uma grande tentativa de voltar a estabelecer o diálogo entre brasileiros. Era uma conversa entre brasileiros.
era como é que a gente volta a se entender? Todos os grandes momentos de participação pública do presidente Lula, veja, ele tem todo o direito de ter a opinião que ele quer a respeito da Venezuela, da China, da Índia, da África do Sul, da Ucrânia e da Rússia, de Israel e da Palestina. Ele tem todo o direito a ter todas as opiniões dele, e ele foi eleito presidente da República. Mas ele sempre escolheu entrar em brigas, ele e a primeira-dama sempre escolheram entrar em brigas que acirram as diferenças. Essas são escolhas. A partir do momento que você quer destacar sempre as diferenças, o que você consegue fazer é produzir um país que segue acirrado, dividido. O presidente Lula chegou ao governo e, tendo humilhado publicamente tanto Marina Silva quanto Simone Tebet, botando uma disputando com a outra pelo ministério, botou ambas em ministérios para os quais virou as costas. O ministério da ministra Simone Tebet tem muito pouca influência na política de governo, e a Marina Silva passou seus 3 primeiros anos como ministra tentando combater a questão do petróleo na foz do Amazonas. E é aquela questão não discutida, é um debate que nunca acontece direito, que é sempre aquela coisa... Aí fica Alexandre Silveira, Marina Silva tendo que, meu Deus do céu, lidar com Alexandre Silveira. Entende? O ponto que eu estou tentando fazer aqui, Yasmin, é o seguinte: o governo Lula 1 é um grande governo. Eu não acho o governo Lula 2 um grande governo, mas eu não acho um governo ruim de forma alguma. Os governos Dilma são medíocres. O governo Bolsonaro é não só medíocre, como perigosamente golpista. Mas pelo menos na mediocridade do governo Dilma, tinha coisa do PAC. Tinha ali uma tentativa de... Isso aqui vai ser o símbolo do nosso governo. Ela nunca consegue convencer ninguém e o PAC meio que não vai para lugar nenhum. Não acontece. Ela era má gestora. Tinha fama de ser uma grande gestora, tudo mais, tal, mas era uma má gestora. Uma gestora muito incapaz. Mas o resultado concreto é: o governo sem mensagem se perde, entra em parafuso, começa a perder popularidade e cai de podre. A sorte que o presidente Lula tem é que, do outro lado, a direita parece estar muito empenhada em manter vivo o nome do ex-presidente Bolsonaro, que tem uma rejeição maior do que a do Lula. E isso deixa, de fato, o Lula com chances de vencer a eleição. Agora, não é má vontade. Não é uma vontade minha. Eu não tenho nenhum problema de olhar para um governo de alguém de quem eu não gosto particularmente e dizer: esse aqui foi um governo que fez entregas concretas. Agora, não é coitadinho do Lula, ai, a Câmara de direita, ai, o Senado não ajuda, ai, o Estado brasileiro. Cara, o cara é adulto, é vacinado, você propôs ser presidente da República, faz uma entrega alguma coisa. Ele escolheu acirrar a divisão, ele escolheu virar as costas para quem tinha o apoiado e não era petista. Ele escolheu que ele queria governar só para os petistas num país em que apenas 1/3 da população está naquele lugar. Entende? Então, é um governo muito impopular, é um governo com muitas dificuldades, é um governo também que está enfrentando o seu melhor momento, que está ali no seu melhor momento, e é bom estar num momento assim, às vésperas de um ano eleitoral. Até num bom momento em termos de comunicação, né? Até num bom momento de comunicação, em grande parte por incompetência da direita, mas problema da direita. Sim. O governo azeitou a máquina de comunicação e está conseguindo acertar mais nesse ringue, nessa disputa. Pelo menos no âmbito ali das redes, né? Que é onde existe um grande nos âmbitos das redes, mas direita. a gente está falando de coisas que são de fato populares, entendeu? Como isenção de imposto. Mas mesmo assim, é ali no reforço da briga de uns contra os outros, né? Sim. Mas, enfim,
Lula pode ser reeleito e se tornar o primeiro presidente brasileiro a ter 4 mandatos. Isso pode acontecer. Eu não acho saudável para a democracia que um só homem governe um país por 16 anos. Eu acho isso ruim. A gente tinha que ter mais variedade. Mas, enfim, no fim das contas, é o brasileiro que vai decidir o que quer, o que não quer. Agora, Pedro, eu entendo o seu argumento, mas vi muito nos comentários, muitas pessoas falando, questionando, assim, até indignadas com essa ideia de um governo que não tem uma marca. E eu entendi o que você quis dizer quando há dificuldade quando não se tem uma bandeira definida, fica mais difícil de dizer do que se trata, o que é o objetivo principal, enfim, qual é a tal da marca do governo. Mas, então eu escolhi um comentário do Rupestre, que ele diz o seguinte: um governo sem marca. Esse governo aprovou uma reforma tributária que é um verdadeiro milagre com o pior Congresso da história. Esse governo salvou a democracia contra o golpismo de Jair. E esse governo está iniciando a maior reforma da renda na história. Esses vesperos não foram tocados por décadas e com o pior Congresso da história, esse governo está conquistando vitórias que vão ser legados históricos para o país. A história vai lembrar da reforma tributária e da reforma do imposto de renda como um segundo plano real. Isso não é sorte, Pedro. O governo tem projeto e é tocado por gente séria e competente. Isso é política sendo feita e não lacradinha para rede social. Isso é governar. O que você quis dizer? Você explicou bastante já, mas... Ele fez uma lacradinha de rede social, porque nada disso é verdade. Sim, as melhores marcas do governo Lula são projetos de economistas liberais, do Bernard Api, no caso do Bernard Api, no caso da reforma tributária, que é uma reforma tributária liberal, e o Bolsa Família, evidentemente, que é uma sequência do Bolsa Escola, tudo mais. Todo o projeto de cadastro único e tal, porque o projeto do PT era coisa do Fome Zero, que foi um desastre completo. Aí eles substituíram pelo Bolsa Família. Funciona. Ideias políticas liberais na economia e na sociedade funcionam, que impressionante e tal. E sim, a reforma tributária foi uma proposta espetacular, encaminhada, aprovada no governo Lula e preparada no governo Temer. Acho bonitinho ficar falando de lacradinha de rede social, mas é um governo que escolheu acirrar o tempo todo o conflito na sociedade. É um governo que não entendeu que tinha que governar o centro. E é um governo medíocre, cara. Eu acho muito engraçado esse argumento. Eu realmente acho que as pessoas acreditam nisso, sabe, Yasmin? Quando eu fico falando, mas o Congresso é de direita, gente. E aí? Esse é o Congresso eleito pela sociedade brasileira. Yasmin, eu acho que tem uma coisa que as pessoas não entenderam, porque é uma coisa que eu acho que o presidente Lula escolheu ignorar. Não é que ele não tenha entendido, ele escolheu ignorar. O PT no governo deixou um gosto amargo por conta do nível de corrupção que aconteceu. Entendeu? Aquilo não é uma invenção. Aquilo é a maior corrupção já registrada na história do país. Não quer dizer que não tenha havido corrupção maior. Eu tenho certeza de que o processo de corrupção na ditadura militar foi maior. Entendeu? Com Itaipu, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, Angra 1 e 2, a quantidade de obra gigante muito cara que se fez no governo militar é obra na qual se desviou muito dinheiro. E a gente não tem noção da quantidade de dinheiro que se desviou porque era uma ditadura. Uma das vantagens de corrupção na democracia é que, bem ou mal, a gente descobre. Agora, são 42 bilhões de reais de prejuízo na Petrobras por causa de desvio por pessoas que foram indicadas pelo PT quando estava no governo. E isso é admitido pela Petrobras dentro de um governo petista. Esses 42 bilhões de reais desviados. Então, o PT deixou um gosto muito amargo em boa parte da população.
Sim, a gente vive essa grande crise aí do antipetismo. O problema é que o Brasil tragicamente elegeu Jair Bolsonaro na primeira eleição pós-PT. Aquilo A eleição de 2018 é a eleição mais triste que a gente teve no Brasil. Tinha muito candidato normal de direita. Entendeu? Gente como João Amoedo, gente como Geraldo Alckmin, entendeu? Escolheram ir para a coisa mais abjeta, protofascista, mas foi o que se escolheu, porque foi uma eleição antissistema, isso tem a ver com a crise da democracia no mundo, tudo mais, tal. Escolheu-se Jair Bolsonaro. Em um mandato, Bolsonaro conseguiu sair com uma rejeição maior do que a de todo o petismo. Por quê? Porque foi um governo muito agressivo, porque foi um governo golpista, porque foi um governo muito incompetente. É um governo que virou de costas para o povo brasileiro no meio da pandemia. Era um sujeito que ficava fazendo piada com as pessoas doentes numa crise dramática, triste, terrível, da qual ainda estamos lidando com as sequelas. Quer dizer, no meio de uma crise dessas, em que o presidente da República tem que ser um unificador, Jair Bolsonaro decidiu ser o sujeito que fica pisando em quem está sofrendo. Então, em um único mandato, ele conseguiu sair com uma rejeição maior do que a do PT. A eleição de 2022 é um confronto de rejeições. E a rejeição ao Bolsonaro era maior do que a rejeição ao PT. Aí o Lula termina eleito. Ele não foi... A gente foi ter um presidente de esquerda em 2022 por acidente. Por que aconteceu isso? Lula criou, com o imenso talento político que ele tem, Lula criou uma base de apoio que é muito maior do que a base de apoio da esquerda no Brasil. E a gente só tem hoje, a Nova República só criou 2 líderes populares, 2 líderes que levam pessoas para a rua. E que são muito conectadas com eles, por conta do seu carisma e tudo mais. Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sei que as pessoas às vezes se incomodam com essa observação, Bolsonaro é carismático, mas, cara, ele é. Eu também não reconheço, eu também não percebo, mas as pessoas que são lá ligadas, que ficam ali gritando mito, 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 aquilo é sincero, aquilo é honesto. O cara, líderes fascistas, eles têm essa característica. Eles são carismáticos e eles geram uma atração. Então, o Lula era aquele cara que, apesar de ter uma rejeição enorme, ele tem uma base muito sólida. Então, ele entra numa eleição, ele já tem 30% dos votos. E quando você entra numa eleição com 30% dos votos, você já está no segundo turno. A partir do momento que o Lula entra contra o presidente da República, é meio que aquela eleição que todo o resto é coadjuvante. O Lula vai estar no segundo turno e o presidente da República vai estar no segundo turno. Aí ali vira, embora sejam candidatos, você vê, quase 60% dos brasileiros preferiam que Lula não fosse candidato agora em 2026. Mais de 60% dos brasileiros preferiam que Jair Bolsonaro não fosse candidato agora em 2026. Bolsonaro não vai ser porque está inelegível, está preso, que vá para o raio que o parte. E esse meu comentário não tem nada a ver com o fato de o cara ser de direita. Eu tenho imenso respeito pela direita. Acho que não existe uma democracia sem direita, como não existe uma democracia sem esquerda, mas Bolsonaro é golpista e eu não tenho respeito por golpista, me perdoe. Eu acho... me enoja a ideia de golpismo, principalmente de golpismo militar, que é o grande drama da história do Brasil. A direita está escolhendo, aparentemente, seguir nessa obsessão bolsonarista.
E aí a gente não sabe ainda qual vai ser o formato dessa eleição de 2024. Eu entendo que os fãs do Lula, essa turma que já forma aí esses 30% dos brasileiros, que olham para o Lula e meio que tem uma postura de ele não tem como fazer mal, ele é o Lula, tem o pôster do Lula, tem a camiseta do Lula, tem a estrela do PT, tudo mais e tal. Eu tenho, cara, tá tudo certo, tá tudo valendo. Pelo amor de Deus, se toca e percebe que 2/3 do Brasil não é isso. O PT é uma corrente minoritária dentro da política brasileira hoje. Uma corrente minoritária que tem um líder com uma capacidade de voto imensa, que vai para além da esquerda. E no entanto, os eleitores, a diferença que vem esse eleitorado para além da esquerda que o Lula tem, que é um eleitorado do Lula e não da esquerda, que está principalmente concentrado no Nordeste, que são pessoas que são muito gratas ao Lula por benefícios concretos que o Lula trouxe no governo. As pessoas estão envelhecendo e seus filhos não estão ali naquele mesmo lugar. Então, cara, enfim, eu acho que eu falei demais. As pessoas escolhem perceber que elas estão na minoria ou não. E eu não estou dizendo que Lula não vai ser vitorioso, porque a rejeição ao Bolsonaro ainda é maior do que a rejeição ao Lula. E se o candidato da direita chegar no segundo turno com uma marca muito bolsonarista, Lula é o favorito. Pedro, mudando de assunto, mas aproveitando esse gancho sobre a situação do Bolsonaro, eu quero aproveitar para ler 2 comentários juntos. O @CNRD falou o seguinte: o mais engraçado, o mais representativo sobre a política atual é que Bolsonaro sempre foi esse tipo medíocre, enviesado pela violência, articulando a tensão através de falas polêmicas contra questões do progressismo, assumidamente machista, misógino, preconceituoso, antidemocrático, etc, etc. Sempre foi assim. A maior marca da política do nosso tempo é muita gente ter confiado num cara com esse passado. É como dizer, agora que tem poder, ele não é mais o tiozão do pavê. É a fina flor da hipocrisia. E complementando, a Ana Helena falou o seguinte: Pedro Doria, elencando situações nas quais Jair Bolsonaro deu prova de covardia ou indecisão. Numa dessas situações, a tentativa de golpe de Estado, ele delegou o planejamento para os militares que lhe rodeavam. Ele queria que os militares colocassem o golpe de Estado nos seus braços, depois do serviço feito por conta própria. E já vi Pedro Doria contar numa edição do Central Meio que Jair Bolsonaro, numa vez em que foi assaltado, embora estivesse armado, ele fez enorme propaganda sobre o benefício de ter uma arma para proteção pessoal e não teve qualquer reação diante do assaltante e entregou a motocicleta que estava pilotando. Entregou também o capacete e a arma que portava. Inteiramente ridículo para quem vivia arrotando valentia e fazendo exaltação às armas. Eu te conto outra história que aí não tem nada a ver com o Bolsonaro, mas é próxima. Houve um assalto recentemente no interior do Rio, a casa onde estavam a Rogéria, que é a primeira mulher do Bolsonaro, com quem eu convivi um pouco quando ela era, no século passado, eu dirigia a comunicação da Câmara Municipal do Rio, isso é literalmente no século passado, e ela era vereadora. A Rogéria e os pais da Rogéria, quer dizer, a mãe do Flávio, do Carlos e do Eduardo, e os avós maternos dos 3, estavam em casa, sofreram um assalto horrível, ficaram sequestrados. Em geral, você fala que as pessoas, quando você entra numa casa e você prende as pessoas que estão naquela casa enquanto você está fazendo isso, a gente às vezes descreve isso como isso é um sequestro, porque de fato as pessoas ficam presas. Reféns daquele grupo de pessoas durante um tempo. E deve ser uma situação
muito difícil e muito perigosa, é muito tensa. Eu não espero a ninguém esse tipo de situação. Mas o ponto aqui que eu estou tentando fazer, Yasmin, é o seguinte. Esse discurso de que estar armado vai impedir que você seja vítima de algum tipo de violência é falso. Em geral, se você está armado e você sofre um assalto à mão armada, você sofre algum tipo de violência em que a pessoa está armada, quase sempre o resultado desse tipo de assalto é um de dois. Ou você morre, porque o sujeito, o assaltante, em geral são homens, né? Porque o assaltante se vê ameaçado e antes ele do que você, né? Ou você morre e aí ele leva a arma, ou você não morre e ele leva a arma. Em geral, se armar achando que você vai se defender, raramente você vai se defender. A maior parte das pessoas, mesmo com pessoas com treino, a partir do momento que o sujeito sacou a arma primeiro, você não tem o tempo de sacar a sua arma, de fazer qualquer coisa. Nos raros momentos que a gente vê, tem alguns vídeos assim na internet, alguém que consegue reagir a um assalto à mão armada com uma arma e mata o assaltante ou assusta o assaltante. Nas raras vezes que isso acontece, é quase sempre com um policial. Entendeu? Que é o sujeito que trabalha com arma o tempo todo. Bolsonaro tem treino de militar, né? Então, essa história do Bolsonaro, de que a única vez que ele se viu numa situação em que ele estava armado, foi vítima, o que aconteceu foi que ele perdeu a moto, perdeu o capacete, perdeu a arma, é muito emblemática do tipo, para com isso, né, meu irmão? Armar ajuda na segurança de alguém, pelo contrário, te põe mais em perigo. E bota mais uma arma na mão de bandido. É o que acontece. E isso nem tem a ver com o fato de que o Bolsonaro seja covarde. Ele é covarde, mas não é por isso, porque nesse caso ele fez o certo mesmo. Não tem que enfrentar assaltante armado, tem que fazer tudo o que o cara quer. Entendeu? Trabalha para preservar a sua vida. Bom, seguindo, eu vou fazer mais uma dobradinha nos comentários, Pedro. O Bacari falou o seguinte: Pedro, bons argumentos, mas lembre-se bem, Lula, depois de preso, demorou um tempão para indicar o Haddad como seu candidato à sucessão presidencial. E Rafael Passos continuou dizendo que concorda com quase tudo, mas dito isso, há uma motivação para decidir sim pela indicação do Tarcísio. É a única chance de não passar o final da vida na prisão. Ele vai fazer o movimento sim, na opinião do Rafael. Ainda não fez. Olha, eu acho que o Lula conduziu muito bem o processo de prisão dele. Eu entendo o argumento das pessoas que se viram e falam: o Haddad não teve tempo de fazer campanha porque o Lula demorou muito para reconhecer que não tinha como ser candidato. Tal. Eu entendo esse argumento. Eu acho, isso é minha leitura, que o Lula tinha entendido que a chance dele vencer em 2018 era zero. Porque a chance dele vencer em 2018 era zero. Não tinha, mesmo que o Lula chegasse no segundo turno, a gente estava ali no momento máximo de antipetismo. A experiência Bolsonaro e ainda com não toda tinha essa esperança, acontecido, enfim, desse ainda grande aquela líder. coisa antissistema e tal, Sim. mas enfim. Eu acho que no segundo turno qualquer petista perderia para o Bolsonaro. Desconfio que qualquer não petista ganharia do Bolsonaro. Tá? Eu acho que Ciro Gomes ganharia do Bolsonaro em 2018, eu acho que o Alckmin ganharia do Bolsonaro em 2018, Marina Silva ganharia do Bolsonaro em 2018. Eu acho que qualquer um que fosse para o segundo turno venceria, menos um petista, por conta do nível de antipetismo da sociedade naquele momento. E eu tenho a impressão, essa é a minha leitura, que o Lula entendia isso exatamente bem. Então, o Lula tinha duas questões ali.
A primeira era como é que eu mantenho o PT, como é que eu impeço o PT de derreter e mantenho o PT como o principal partido de esquerda do Brasil. E número 2, como eu me mantenho como o principal líder de esquerda do Brasil. E eu acho que o cálculo que ele fez primeiro eu tenho que impedir que qualquer um chegue no segundo turno, que não petista. Então eu preciso fazer essa campanha até o fim para que as pessoas votem 13. Porque as pessoas não precisavam votar no Andrade. As pessoas precisavam votar 13. Então, quanto mais tempo ele fizesse campanha, mais ele bloqueava o espaço no segundo turno para qualquer outro. O 13 vai estar lá, vai perder no segundo turno, mas não importa. É o 13 que vai estar em segundo lugar. É o 13 que tem o espaço da esquerda. Ao mesmo tempo, para quem é militante, ele fez uma campanha de batalha, entendeu? Que é aquele espírito da esquerda, que é um espírito de esquerda muito forte, que é um espírito de, no meio do caos, você se une, vai junto e batalha junto e luta. Ele agregou todo mundo. Ele produziu imagens, tem aquelas imagens do Ricardo Stuckert, no comício dele em São Bernardo, que é o último comício antes dele ser eleito, que são umas imagens agiográficas, são umas fotografias belíssimas, tiradas com drone em cima, do Lula nos braços do povo, tal, que é uma coisa que ele não conseguia jamais botar muita multidão na rua. Mas se você vai a São Bernardo, ali em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos, a praça é pequenininha. Você não precisa de muita gente para parecer uma multidão. Então, ele faz aquele discurso na base dele, que é onde a adoração a ele como líder político é mais forte. Você prepara aquelas imagens heróicas, você organiza, e o PT sabe organizar movimento social muito bem, eles são muito profissionais nesse negócio. Se organiza aquele acampamento na frente da delegacia da Polícia Federal em Curitiba, que todo dia acorda bom dia, presidente Lula, que todo dia dorme boa noite, presidente Lula. Olha, a gente tem um deserto aqui para atravessar, então a gente precisa manter os nossos unidos. Os nossos unidos pega a turma do movimento social, pega a turma da militância do partido e junta todo mundo. E faz um discurso de precisamos sobreviver. Impede nesse período a ascensão de outros partidos de esquerda ao segundo turno. E o ponto, no fim das contas, que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu acho que, diferentemente do que o Bolsonaro está fazendo, o Lula foi muito profissional e organizou tudo muito direito para o propósito político dele. Qual era o propósito político dele? O propósito político dele era manter pressão para que a liberdade viesse o mais rápido possível. Para isso, ele precisava manter a liderança, a militância muito unida. Para isso, ele precisava impedir que outra liderança de esquerda assumisse aquele espaço. Então, ele privilegiou o PT no segundo turno, ele botou no comando do PT um cara que é muito leal a ele, que é o Fernando Haddad, agregou a militância e veja, Yasmin, deu certo. Ele é o presidente da República. Ele se elegeu presidente da República. É muito rápido. Eu acho que deu certo mais rápido do que o próprio Lula esperava. E deu certo. E funcionou. Eu não sei se era necessariamente melhor para o Brasil, porque eu acho que o melhor para o Brasil era ter havido alguém não petista no segundo turno contra o Bolsonaro. Mas não é assim que o político pensa.
E não é assim que político tem que pensar. É cada um por si. E é uma briga mesmo, uma competição. É assim que funciona a democracia. E pronto. O ponto que eu estou fazendo é... Eu acho que o governo Lula é medíocre. Eu acho que o político Lula é brilhante. Eu acho que o governo Bolsonaro é medíocre e eu acho que o político Bolsonaro é medíocre. E isso não tem nada a ver com esquerda, com direita, tudo mais, tal. Tem a ver com como funciona o jogo da democracia, das eleições, das forças políticas. Eu vou insistir, por fim, na questão da sucessão do Bolsonaro. Se é que é possível existir um herdeiro político desse bolsonarismo, já, digamos assim, em vias de naufragar. O Lucas, ele falou o seguinte: boa noite, Pedro. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sabemos, mas enfim. Estou sempre por aqui, que bom, acompanhando o trabalho do MEI, porque considero um canal de informação sério e confiável. Obrigada, Lucas. Ele disse que está ansioso para o start das suas análises das eleições de 2026, principalmente no que tange ao partido Missão MBL. Me parece que há algumas rusgas entre o senhor, você mesmo, e Renan, que será o provável candidato do partido. Apesar disso, eu confio no seu profissionalismo e na sua visão apurada de que muitas vezes foge do senso comum do debate nacional e aponta para possíveis surpresas. Eu sei que ainda é cedo para analisar um partido que ainda está nos trâmites finais para formalização, porém eu considero um ponto importante observar a forma como o discurso deles vem sendo copiado pelos aspirantes a herdeiros do bolsonarismo. Vide Ratinho Júnior, Zema e Caiado. E como as suas propostas são, na minha visão, diferentes e contundentes comparando a tudo que está posto até agora, além de serem muito eficientes na comunicação e na propagação dessas ideias nas redes. Primeiro, a campanha oportunista do Prendeu Matou, utilizando palavras de impacto para captar a atenção. Para captar a atenção do Marçal, que aliás... Deixa eu voltar, só um minuto. Primeiro, a campanha oportunista do Prendeu Matou, utilizando palavras de impacto para captar a atenção do eleitor que, em grande parte, se preocupa profundamente com o presente e o futuro da segurança pública. Escola Pablo Marçal, que, aliás, foi muito eficiente nisso. É importante se atentar também ao discurso de rompimento geracional dos políticos e políticas da geração boomer, com um discurso e uma perspectiva de demandas de gerações mais novas, como a geração Z. Gostaria de saber o que você acha disso tudo. Muita coisa, né, Lucas? Mas vamos lá. Vamos lá. O Missão tem 3 nomes, que são os nomes mais relevantes, né? O Kim Kataguiri, que é deputado federal hoje pela União Brasil, o Arthur Duval, que foi cassado como deputado estadual em São Paulo, e o Renan. Eu acho que o Kim é um deputado federal de direita muito promissor e que me parece teria um futuro mais promissor se saísse do MBL. O Kim, evidentemente, não tem essa percepção. Eu acho que o Arthur Duval é um cara super simpático, que não entendeu o que aconteceu com ele. Mensagens de áudio dele demonstrando desejo sexual por mulheres que eram refugiadas de guerra, elas são louras e são pobres, e, portanto... repugnante. As mensagens são repugnantes, são muito insensíveis. Ele não foi cassado por causa disso. Ele foi cassado usando essa desculpa porque ele, como deputado, era aquele cara que estava sempre pronto para dar o bote em todos os adversários. E quando você é um sujeito que está num parlamento e vai pegar cada mínima derrapada de um adversário seu
E ir para a degola, todo mundo se juntou e, cara, você não é um membro confiável dessa casa, porque ninguém está seguro perto de você, porque você não deixa ninguém vacilar. Quem não tem teto de vidro. É uma coisa que... E é isso que sacrificou o mandato do Arthur. É isso. Entendeu? Você tem que ter um jogo de cintura no parlamento e criar aliados. Se ninguém ao seu redor se sente seguro com você, você não consegue participar de negociações, você não consegue levar para frente projetos. O Kim não faz isso. O Kim é mais esperto, me parece, nesse sentido. O Renan, cara, eu acho o Renan um irresponsável. É um sujeito que liga a câmera e sai falando pelos cotovelos. Eu tenho um problema com o Renan por um motivo muito simples. Tem um dia específico em que ele decidiu brincar descrevendo o meu assassinato. Vamos matar todos os democratas, qualquer coisa assim. E aí brinca com o meu corpo sendo atravessado por uma lança espartana. Cara, quando a gente tem um trombone em rede social, a gente não deve brincar com o assassinato de ninguém. Yasmin, tem muita gente perturbada no mundo, entendeu? Você pega, por exemplo, o assassinato daquele executivo de indústria farmacêutica de seguro de saúde nos Estados Unidos. Você pega o assassinato do Charlie Kirk. Você pega o sujeito que tentou matar o Donald Trump. Quando você vai mergulhar nessas pessoas, são caras com, sei lá, problemas de socialização, com algum tipo de psicose, com... A gente não brinca de dar ideia da morte de pessoas, por uma questão de responsabilidade básica, entende? Um sujeito que brinca com o assassinato de pessoas, entendeu? É um sujeito tão barbaramente irresponsável, tão absurdamente irresponsável, que... Veja, eu tenho zero problema com Kim, eu tenho zero problema com Arthur, eu sento para conversar com qualquer um dos dois a qualquer momento. Possivelmente vou ter muitas desavenças, mas não tem problema. O Renan, tô fora. Eu acho que é um irresponsável, eu acho que é um moleque, entendeu? É um sujeito que já tem idade para ser adulto, deve estar chegando próximo dos 40 anos e continua agindo como adolescente. E a impressão que eu tenho é que eles decidiram largar a coisa liberal, é uma pena, para abraçar uma coisa Nayib Bukele, que é iliberal, entendeu? Que é sair, ignora a existência de habeas corpus e sai prendendo todo mundo que você não gosta. Um bando de garoto de 18, 20 anos porque tem uma tatuagem, porque tem isso, porque tem aquilo, sai espalhando penitenciária do país. Eu acho que é um discurso que vai ser popular com uma... Se eles realmente se afixarem nesse discurso, vai ser popular com um pedaço da população, não é um pedaço grande, mas vai ser popular com um pedaço da população. Segurança pública é uma coisa que aflige a muitos brasileiros e não à toa. Muita gente perdendo o celular, perdendo outras coisas. E quando aquele celular é um troço suado pra cacete, que você ainda está pagando prestação e tal. O nível de insegurança pública no Brasil é muito alto e isso é uma coisa que aflige a população. Então, vai ter um público para quem? Esse tipo de mensagem iliberal
antidemocrática, vai colar. Eu acho que, se esse for o caminho do Missão, ser o Bukele brasileiro, cara, eles estão querendo ir para a direita do Bolsonaro, eu estou fora. É isso que eu ia te dizer, eu acho que é um caminho muito similar ao do bolsonarismo, Eu que acho já que- está se mostrando falho. Eu acho que é disputar a extrema-direita com o Bolsonaro. Enfim, eu sou um liberal-democrata, não é um mundo ao qual eu pertenço, e cá entre nós, eu acho que a direita brasileira perde porque o Kim realmente chegou na Câmara, no primeiro mandato dele como deputado federal, chegou na Câmara com potencial de ser um bom deputado conservador. E a gente precisa tanto de uma direita democrática, racional, capaz de fazer alianças e conversar com todo mundo. Mas cada um escolhe seu caminho, né? Todo mundo adulto, vacinado. Engraçado que a gente começou esse ponto de partida React falando sobre a falta de mensagem do governo, nesse governo Lula 3, e que, na verdade, para você, a ideia central deveria ser a gente conseguir conversar, dialogar, se articular, enfim. E a gente está terminando o programa falando sobre uma inabilidade do MBL em se comunicar e buscar justamente esse diálogo. É algo falho para os dois lados. Coerente eu sou, Yasmin. Eu estou no centro. Pedro, muito obrigada. Semana que vem a gente se encontra? Ai, ai. Ou você vai entrar de férias de novo, vai pra Grécia? Como é que vai ficar isso? Não, a gente se encontra. Ah, bem. Quero saber quando é que eu vou. Tá bom. A história foi feita. Em 11 de setembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão em regime fechado pela tentativa de golpe de Estado. Com isso, o nosso documentário O Julgamento do Século ganhou um epílogo. Com depoimentos de autoridades civis e militares, juristas e políticos, o filme reconstrói o quebra-cabeças até a condenação de Bolsonaro e seus aliados. Com a apresentação de Flávia Tavares, roteiro de Sérgio Rodrigues e direção de Ricardo Rangel, essa é uma das maiores e, melhores produções do meio. Se você já viu o documentário, assista ao epílogo. Se ainda não, assine o Meio Premium e assista a versão completa no nosso streaming.